Uma abordagem planetária de sistemas inteiros. Primeiro tópico. Crítica. Uma abordagem planetária de sistemas inteiros. O sistema tecnocientífico moderno, a ciência do espaço tridimensional, embora afetando todo o ecossistema planetário e possuindo ampla aceitação como sistema de valores normativos, é, na realidade, por suas origens, uma definição mental que é estritamente euro-americana em suas raízes culturais. Uma definição mental é uma realidade consensual institucionalizada como um conjunto de normas social-mentais. Na sua aceitação oficial como padrão de sistema de conhecimento, a tecnociência moderna desloca todos os outros sistemas de valores humanos. Isso é, a arte, a medicina chinesa, etc. Por outras palavras, a tecnociência moderna representa uma definição planetária mental inflexível e ditatorial, monossistêmica e monocultural planetária mental, que opera à custa dos outros sistemas de valor cultural. Uma definição mental planetária monocultural é uma contradição inerente no sentido de que pode acabar por destruir tudo o que encontra, incluindo a si próprio, ou, por incapacidade de evoluir mais, invoca em resposta um sistema corretivo abrangente. Tal sistema corretivo abrangente é a abordagem de sistemas globais planetários que são necessariamente policulturais e polissistêmicos. Estão inteiramente baseados na quarta dimensão, o tempo, incluindo-a, na abordagem dos sistemas planetários totais que tenho perseguido desde 1966. Trabalhei com 3 premissas: o sistema psicofísico, a estética universal e os maias. Todos os 3, embora aparentemente diferentes um dos outros, são unificados por uma quarta premissa, que é os sistemas planetários totais. Individualmente e em conjunto, essas premissas sempre me forneceram consistentemente uma perspectiva sobre a definição mental monocultural predominante. E ao mesmo tempo ofereceram-me pistas para uma nova investigação mais profunda sobre a compreensão do tempo a partir de sua própria dimensão. Apesar dos meus argumentos e métodos poderem, no início, parecer originais ou mesmo insanos, finalmente levaram-me a algum lugar de compreensão universal, pelo qual eu poderia formular a base para uma articulação em uma exata exposição do tempo, visto de sua própria dimensão. Essas premissas e suas interrelações são resumidas da seguinte forma. A premissa psicofísica. Na realidade, tudo que experimentamos e conhecemos é por natureza mental. Ao que chamamos como físico, o que a ciência tridimensional mede e explora na terceira dimensão, é inseparável do que pensamos sobre isso. Na verdade, o mundo é, em última instância, apenas o que sentimos e sabemos como experiência sensorial. E a própria experiência sensorial é finalmente determinada por estados e atitudes mentais, dos quais não se pode separar. O fato de uma máquina funcionar é devido à ativação de um conjunto particular de atitudes e projeções mentais. A exposição experiencial mais detalhada da premissa psicofísica é dada pelas técnicas de meditação budista, samatha, silenciamento da mente, e vipassana, percepção mental. Será dizer que a corrente principal da tecnociência moderna relega essas técnicas e essa premissa à fronteira subjetiva do paranormal. Mas tudo é subjetivo e relativo, incluindo e, em muitos aspectos, especialmente a ciência moderna. O que é verdadeiramente subjetivo é irracional e a mente não. O que é verdadeiramente subjetivo e irracional é a mente não explorada.
O problema da alienação da natureza resulta e é reforçado pela tendência de assumir categoricamente, sem entender, que todo pensamento, teoria, conceito e assim por diante não passam de construções mentais sem realidade intrínseca própria, inseparáveis dos estados emocionais inconscientes e atitudes culturais não exploradas. Precisamente abordar esta infeliz condição mental, que as técnicas de higiene e de atenção plena são definidas e praticadas para demonstrar, de forma imediata, clara e direta, a natureza psicofísica da realidade. A premissa estética universal. O impulso para a arte é um atributo universal da inteligência. A inteligência existe como uma propriedade da natureza e não é apenas uma propriedade humana. Assim, toda a ordem natural exibe características estéticas e o valor humano mais duradouro de todos é a tendência à expressão artística. A expressão artística é intrínseca à inteligência humana e constrói-se naturalmente a partir das relações sensoriais que definem e determinam a nossa experiência da realidade. A nossa realidade é a construção total de possíveis permutações de relações sensoriais, uma vez que toda experiência sensorial é intrinsecamente estética e todos os seres humanos possuem praticamente a mesma condição de ADN, DNA, e o mesmo catálogo de relações sensoriais. Há uma tendência comum para a universalidade de formas e símbolos dentro de todas as culturas humanas. Existe potencialmente um conjunto estético de formas e experiências para cada um dos 5 sentidos: toque, paladar, olfato, audição, visão, enquanto o 6º sentido, a mente, é potencialmente o sensor sintetizador. A ferramenta estética da mente é o número entendido como a capacidade de rádios harmônicos ou de proporções para formularem construções abstratas que, no entanto, estão em conformidade com os níveis subliminares ou inconscientes das variedades da experiência sensorial. A raiz da mente é da 4ª dimensão, e a 4ª dimensão é organizada por uma ordem puramente matemática conhecida como matriz radial. Dizer que a ferramenta estética da mente é um número significa simplesmente que o sistema de números inteiros de relações e proporções que regem a 4ª dimensão regula a mente. Proporções de números inteiros são intrinsecamente estéticos. Na mente, essa relação e proporção estética inata dão forma aos níveis subliminares e inconscientes da nossa experiência sensorial. Por sua vez, o impulso expressivo humano usa essas proporções em infinita variedade de formas artísticas e meios de comunicação. O impacto cumulativo das diferentes formas de arte e a capacidade contínua de se reagrupar e inovar a partir deles são a base subjacente que conhecemos como história da cultura humana. O problema de alienação da natureza é, na verdade, a tendência para construir a capacidade de experiência humana dentro de categorias já existentes, negando a realidade evolutiva em processo da interação com a natureza sensorial. A libertação da mente humana das camadas de conceitos artificiais que agora oprimem a humanidade em ondas de feedback rigorosamente definidos só pode resultar numa profusão de formas e estilos artísticos de comportamento que desafiam a compreensão das atuais capacidades imaginativas. A premissa maia. Os antigos maias da Mesoamérica, histórica e culturalmente, representam a conquista de uma civilização totalmente distinta das civilizações da África, do Egito, Mesopotâmia, Índia, China, Europa, os quais se influenciaram uns aos outros.
em maior ou menor grau, enquanto as civilizações euroasiáticas operavam como uma base numérica decimal, contagem de 10, e uma relação de tempo baseada em 12, os maias operavam em uma base numérica vigesimal, contagem de 20, em tempo baseado em 13. Expresso através de um sistema simplificado de notação holográfica de 3 símbolos: ponto para unidades, barra para 5 unidades e 0 para base de 20. Capaz de descrever ordens infinitas, os maias possuíam um complexo matemático de calendários e sistemas de calendários para além da dimensão que poderia ser necessário, pelo menos de acordo com a hipótese euro-americana prevalecente de que os calendários foram desenvolvidos para ajudar o início da sociedade agrícola na determinação de ciclos de culturas. As matemáticas posicionais baseiam-se no zero. A civilização do Velho Mundo desenvolveu uma matemática zero e um sistema decimal, base de 10, o que significa que o sistema posicional avança por potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, etc. A civilização dos maias desenvolveu uma matemática zero e um sistema vigesimal, a base de 20. Significa que esse sistema posicional avança por potências de 20, ou seja, 20, 400, 8.000, 160.000, 3.200.000. Como se pode ver de imediato, a base 20 da matemática posicional possui uma potência exponencial de aumento, muito diferente das matemáticas de base de 10. No entanto, uma vez que a interpretação mental euro-americana deriva a esta sistematicamente enraizada numa base numérica de tempo decimal e duodecimal, as suas percepções também são inconscientemente desequilibradas de acordo com essa proporção de números mentalmente informativos. Assim, qualquer avaliação feita da matemática maia baseada no 20 e dos sistemas de calendário de base de 13, em conformidade com os pressupostos euro-americanos não analisados, ficam muito além da realidade. Considerando os meus termos, a matemática do calendário maia apresenta um nível incomparável de sofisticação mental harmoniosa para esse planeta. Essa é a essência de que eu chamo de fator maia, e que, para explicar sua capacidade de sincronização harmônica de ciclos planetários e estelares, pressupõe ainda uma origem ou base galáctica para esse sistema. Ignorar a natureza e a implicação desse fator profundamente negligenciado nesse momento contribui ainda mais para a alienação humana da natureza. A premissa dos sistemas planetários totais. A soma da experiência humana não pode ser separada de sua localização dentro do sistema planetário total, que fornece o ambiente para o desenvolvimento da inteligência humana. Os estágios do desenvolvimento da inteligência humana também se referem a uma evolução de todo o sistema, que não pode ser separado do conjunto biogeológico do qual faz parte. A contribuição e os efeitos da inteligência humana devem ser colocados precisamente dentro da estrutura geral e do desenvolvimento de todo o sistema planetário, de modo que uma avaliação precisa possa ser feita. Sem esse objetivo, ou seja, uma avaliação honesta e lógica de todo o sistema, nenhum progresso real pode ser feito para superar o problema essencial que agora perplexa a humanidade e degrada o ambiente planetário, a alienação humana da natureza. Pôr de lado uma compreensão genuína do tempo e estar culturalmente ligado a uma tradição específica, a euro-americana, a ciência tridimensional, as matemáticas e a tecnologia do espaço não podem mais contribuir para uma compreensão essencial desse problema e, portanto, liderar qualquer tipo de solução a longo prazo.
Somente visto sob a perspectiva de uma abordagem planetária de sistemas totais, o tempo pode começar a ser definido em seus próprios termos, contribuindo assim, por fim, para o ingrediente crítico que agora carece profundamente do nível mental geral da humanidade. Essa definição de sistemas totais de tempo e a quarta dimensão contribuíram não apenas para o conhecimento humano, mas também para a evolução da espécie como um todo. A abordagem dos sistemas planetários totais pode ser definida de acordo com as contribuições de vários pensadores e cientistas ao longo do século XX, incluindo o estadista sul-africano Jan Smuts, Holismo e Evolução Humana, 1926, o modelo de campo ressonante do francês psicomatemático Charles Henry, Generalização da Teoria da Radiação, em 1924, e W. L. Vernadsky, que fez ensaios em geoquímica em 1924, 1926 e ionosfera em 1938. Pierre Taylor de Chardin, o fenômeno do homem, em 55, Buckminster Fuller, Manual de Operação da Nave Terra, em 1969, Sinergética, 1975 a 79, Oliver Reising, Humanismo Cósmico, em 1966, James Lovelock, Gaia, em 1982, Rupert Sheldrake, A Nova Ciência da Vida, em 1982, e eu, José Arguelles, A Ascensão da Terra, em 1984. Resumindo, o planeta Terra é um organismo unitário, em evolução. A constituição inerte ou inorgânica do planeta, incluindo seu núcleo em última instância cristalina, na origem e na natureza, em vez de incandescente. O papel evolucionário do núcleo cristalino e da estrutura geral da Terra interna, em combinação com processos térmicos de radioatividade eletromagnética e o geomagnetismo ainda são pouco compreendidos, mas tornaram-se mais compreensíveis quanto mais tempo for adequadamente compreendido na sua própria dimensão. Em essência, no entanto, a Terra pode ser descrita em termos de um modelo de campo ressonante, de três campos interativos em ressonância mútua: o gravitacional ou geomagnético, o eletromagnético e o biopsíquico. Esses três campos são dinamicamente interpostos na biosfera. Na superfície do planeta, que pode ser quimicamente dividida em corpos inertes e vivos, está a biosfera, uma fina capa unitária na qual ocorrem os níveis mais complexos de mudança e evolução. A tendência recente tem sido a de se referir à biosfera como uma zona meteorologicamente volátil, tal como a ecosfera. Formando os limites exteriores da biosfera está a lunosfera, cerca de 96.500 metros acima da superfície da Terra. O condutor eletromagnético interno da ionosfera, ionosfera, é complementado pelo condutor eletromagnético externo, os cinturões de radiação de Van Allen, a cerca de 14.500 quilômetros de distância da superfície da Terra. A partir daí, propaga-se a magnetosfera, estendendo-se como uma forma semelhante a uma cauda, cerca de 64.000 quilômetros.
O propósito desses cinturões eletromagnéticos é filtrar radiações solares galácticas, de acordo com as necessidades dinâmicas da biosfera em evolução. A humanidade, como um organismo total, é um subcorpo do maior corpo da vida, definido por Wernicke como a unidade de toda matéria viva na biosfera. O atributo ativo da biosfera é devido à capacidade da matéria viva de libertar incessantemente energia capaz de fazer o trabalho. A história da biosfera é um processo de estágios de colonização da matéria viva. Taylor de Chardin refere-se ao processo humano de colonização da biosfera como a hominização do planeta. Para se compreender adequadamente, a inteligência humana e sua expansão cultural tecnológica devem ser vistas como uma função da mais recente geologia, o Holoceno, enquanto que o impacto ambiental global da humanidade deve ser encarado como uma verdadeira força geológica. O feedback interativo do subcorpo vivo Homo sapiens transforma a biosfera através de uma nova fase histórica intermediária, a tecnosfera, na noosfera, a capa mental planetária. A transformação da biosfera na noosfera ainda não está completa, mas é considerada como uma conclusão necessária e inevitável para o circuito interativo de feedbacks biogeocultural, comumente referido como a disseminação da civilização tecnológica humana. Segundo Taylor de Chardin, uma vez que a radiação da humanidade sobre o planeta atinge o ponto de uma complexa rede tecnológica de comunicações, o sistema nervoso planetário. Então, a fase final da evolução humana começa, a planetização da humanidade. Wernicke fala mais precisamente desse processo em termos de aquela imensa nova forma de energia biogeoquímica que é representada na biosfera pelo trabalho tecnológico do homem, complexamente guiado pelo seu pensamento. É interessante que o aumento, com o passar do tempo de máquinas na estrutura da sociedade humana, também se desenrole na progressão geométrica, assim como a reprodução de qualquer tipo de matéria viva, incluindo o homem. Os políticos devem estar conscientes do presente processo elementar de transição. Da biosfera para a noosfera. A propriedade fundamental da energia biogeoquímica é claramente revelada no crescimento da energia livre da biosfera, como o progresso de tempo geológico, especialmente em relação à sua transição para a nosfera. E esse texto do Wernicke, que escreveu em 1938. Descobertas das frequências de sincronização 12, 63 e 20. Que é o que a gente vai ler no próximo audiobook. Então, eu espero você lá, em Lacast, eu sou um outro você. Fica aqui comigo e vamos juntos.